Eu só vou te apresentar e eu fecho o microfone aqui, tá? Fica à vontade. Bom, gente, então, vamos começar, mas o pessoal, vocês forem chegando, tudo bem, senão tem bastante gente que vai assistir pelo link. Então, hoje a nossa exposição de hoje é com o Daniel. Não sei se todo mundo conhece, o Daniel Neves Forte é médico, é intensivista, é professor de docente da faculdade em si, e ele é coordenador do grupo de cuidados paliativos do Hospital Sírio-Libanês. Tá? Ele é providencialista daquele lá também. E essas são as características menores, né? As maiores que vão acontecer durante a exposição. Acho que é um exemplo para todos nós, de uma forma resumida. Então, ele vai falar um pouco aí sobre o que a gente faz, né? Medicina, como um todo. Então, obrigado, viu, Daniel? Obrigado, Marcelo. O, bom, boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui. Queria, para quem está chegando na residência de medicina intensiva, dar as boas-vindas. Eu não estou hoje mais oficialmente como parte, mas eu achei essa fase da minha vida na residência de medicina intensiva aí, com a supervisão de Marcelo, Taniguchi, toda essa turma, foi uma parte fundamental na minha formação, não só como médico, mas formação como pessoa. E eu espero que vocês desenvolvam também tudo o que eu pude desenvolver aí com essas verdadeiras mestres que tem por aí. É um prazer estar aqui. Vou falar, o Marcelo, ele faz convite para fazer essa aula, ele deixa o tema bem aberto, e aí eu vou abordar algumas coisas que, enfim, eu acho que elas são abertas, mas eu acho que elas são essenciais para o dia a dia da prática. Como o Marcelo falou, eu sou intensivista, acabei migrando para cuidado paliativo, hoje eu faço muita coisa de bioética e de gestão também. Mas eu acho que tem algumas coisas, às vezes, e assim, acho que até pela minha formação e paixão pela medicina intensiva, eu acho que tem algumas coisas que eu não consigo deixar de ser prático. E ao mesmo tempo, eu vejo que tem muitas coisas da bioética, das reflexões, que às vezes quando elas ficam abstratas demais, elas simplesmente perdem a potência dela. Agora, fazer essa aplicação da abstração na prática, ela ganha potência para os dois lados. E é um pouco disso que eu quero fazer aqui com vocês. Refletir um pouco sobre a prática. Sem tirar o pé da realidade, mas sem perder a potência da reflexão. Falar então de medicina e cuidado sanitário na pessoa. Eu acho que essa discussão ela ficou mais intensa agora. Eu acho que esse pandemônio que a gente está vivendo, e eu acho que aqui no Brasil a gente está tendo requintes de crueldade no pandemônio, porque, sei lá, a minha sensação é que às vezes a gente está batalhando não contra o vírus, a gente está batalhando contra o caos. Se pensar em termodinâmica, ou mesmo na vida como negentropia, o oposto da entropia, da desorganização e do caos puro, eu acho que às vezes a gente está tentando manter algum tipo de ordem, de organização de vida diante de uma ameaça de desordem e morte que se espalha alucinadamente. E aí, quando a gente fica diante dessa ameaça de morte em todos os sentidos, não só a morte como pessoa, como ser, mas a morte das coisas que a gente acredita, das instituições, do sistema de saúde, isso nos dá ao mesmo tempo uma necessidade urgente de agir, né? Um medo e uma necessidade de agir, mas ao mesmo tempo isso pode dar clareza para a gente refletir melhor sobre algumas coisas. E nessa hora, às vezes, a gente pensa só em sobreviver mesmo. Mas o que cada vez mais eu vejo é que se a gente pensar só em sobreviver, eu acho que a gente não atinge a nossa maior chance
de sobrevivência. Para mim isso foi muito, muito claro num dos momentos desafiadores da minha vida, quando eu voltei aí para o HC durante um período no ano passado, em que assim, a sensação é que é tão, e continua sendo ainda até hoje, é tão avassalador, é tão opressivo tudo isso que a gente está enfrentando, que se a gente não consegue encontrar uma conexão, um significado com o porquê que a gente está fazendo isso, eu acho que é simplesmente impossível a gente conseguir vencer essa batalha. E afinal de contas, por que a gente está fazendo isso? Por que raios alguém se dispõe a arriscar a sua própria vida, a trabalhar que nem um retardado, que nem tá muitas vezes aí, que agora a gente vai entrar de novo em fase vermelha e de distanciamento social. E poxa, naquela época, na primeira onda, você olhava para o lado, tava todo mundo trancado em casa, postando coisa de aprender a fazer pão, fazer curso novo no YouTube, não sei o que lá, e a gente trabalhando com uns retardados, 12, 13 horas por dia, varando o fim de semana. Por que a gente faz isso? Eu acho que encontrar essa resposta é fundamental, cada um ter essa sua resposta é fundamental. Eu não acho que ela é uma resposta fácil, eu não acho que ela é uma resposta única, mas eu acho que ela tem a ver com cuidar do outro. E não só cuidar do outro corpo, conseguir realmente fazer uma coisa que seja um bom cuidado para aquela pessoa que está ali na nossa frente. Não só para aquela doença que está ali na nossa frente. Não só para o Covid, respiratória, disfunção de todos os órgãos que estão na nossa frente. É para o seu João que está ali. Se a gente consegue enxergar que tem o seu João, e aí a gente consegue fazer um bom cuidado para a insuficiência respiratória do seu João, eu acho que isso é sustentável diante de tanto desgaste que a gente tem. Veja, deixa eu ser bem claro aqui, não estou falando que isso é fácil, não estou falando que dá para fazer isso todo dia, mas eu acho que isso nos momentos de maior dificuldade é o que consegue nos manter de pé nessa luta. Mas isso ficou muito agudo agora, no Covid. Mas antes de Covid, antes de toda essa ameaça que a gente está vivendo hoje, já era difícil. Só ficou mais difícil. Mas por que já era difícil? Se é curioso, porque você vai conversar com um aluno de primeiro ano de faculdade, para o cara do primeiro ano isso é óbvio. Por que não é óbvio quando a gente está no R4, quando a gente já virou assistente e por aí vai? Por que é difícil fazer esse cuidado centrado na pessoa? É que eu queria trazer um pouco de história para a gente sedimentar como fato. Primeira coisa, isso é novo. Isso é muito novo. Veja, Hipócrates, pai da medicina. Nas palavras dele, o médico é quem comanda e decide. O paciente é aquele que se coloca nas mãos do médico e obedece os seus comandos. Obedece era a palavra. Essa ideia de obedecer, um obedece e outro comando, comando e controle, tem a ver com uma ideia que tem um grande pensador chamado Norberto Bobbio, que fala que é uma relação entre súdito e cidadão, súdito e soberano, ou soberano e súdito. O soberano manda, o súdito obedece. Essa relação é a relação que ela praticamente foi a principal relação nas todas as sociedades humanas até mais ou menos 1500. Em todos os nossos milhares de anos de história, na verdade a gente sabe que a gente tem pelo menos aí uns 100 mil anos como ser humano, e a gente tem alguns indícios de história aí, 10 mil, 5 mil anos, mas a gente já estava aqui como uma comunidade, ou como grupos, há pelo menos 50 mil anos, provavelmente em torno de 100 mil anos.
nesses últimos 100 mil anos, humanos se comportaram com grupos que tinham um soberano e vários súditos. E a medicina entrava nisso. Essa história começou a mudar pela primeira vez em 1500, quando começou as guerras religiosas, quando as pessoas, os súditos, começaram a reivindicar direitos, por exemplo, para professar sua própria fé. E esses direitos iniciais, eles acabaram levando um monte de coisa, Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, e aí a gente, pela primeira vez, historicamente, a gente rompeu essa relação soberano-súdito para uma relação Estado-cidadão, onde cidadãos têm direitos e o Estado, ele é uma estrutura institucional que limita o governante. Você não tem mais um soberano sem limites. Você tem um governante dentro do limite do Estado, limitado por direitos e direitos dos cidadãos, que tem responsabilidades e direitos. Esta nova estrutura, ela é nova em termos de história da humanidade. Ela tem 500 anos, e olha lá. E se isso começou a acontecer e ela começou a ganhar força mesmo a partir de 1700, essa estrutura Estado-cidadão ganhar a partir de 1700, o Bobbio, ele fala uma frase que é muito forte, eu acho muito clara para mim, que ele fala assim: os direitos, eles não acontecem de uma vez. Direitos, e nem de uma vez por todas, direitos eles vão entrando aos poucos no tecido social. E se os direitos foram entrando aos poucos no tecido social como um todo, no tecido social médico, ele demorou muito para entrar. Porque no nosso ecossistema da saúde, especialmente na beira do leito, os direitos demoraram pelo menos 3 séculos depois do que eles chegaram no resto da sociedade. Porque lá, na beira do leito, a relação paternalista, onde o médico sabe o que é melhor para o paciente, e ele vai agir porque ele quer o bem e não quer o mal do paciente, e ele leva o paciente como se fosse uma criança que não sabe qual é o melhor caminho, isto é o alicerce da ética médica da época de Hipócrates até 1950. São 2.500 anos de história dentro desta relação. E às vezes as pessoas falam, não, mas essa questão de autonomia, de cuidar sentar na pessoa, isso aí é uma coisa muito... Isso é coisa de americano, aqui no Brasil não dá certo. Quem fala isso, esquece que cultura muda. Cultura não é estática. E o principal motor de mudança de cultura, inclusive, é a educação. Mas que a cultura, por exemplo, norte-americana mudou. Estados Unidos, 1847, Código de Ética Médica norte-americano. A obediência do paciente às prescrições do seu médico devem ser prontas e implícitas. O paciente não deve permitir que suas opiniões influenciem a atenção do seu médico. Estados Unidos, 1847, não faz tanto tempo assim em termos de história. Você está vendo aqui uma relação soberano-súdito, paternalismo, de que o paciente falar era antiético. Qual é o direito de quem não pode sequer falar? Ele se coloca nas mãos do médico e quem tem direitos são médicos. Aos pacientes cabem deveres e o principal dever é obedecer ao médico. Não tem zero autonomia e em nome de uma intenção de beneficência e não uma deficiência. E com isso, eu quero trazer aqui um pouco de reflexão sobre a nossa prática. Porque se a gente pensar que a prática médica ela é feita de conhecimento aplicado numa relação, é interessante ver como que isso caminhou ao longo da história. Porque o conhecimento dessa prática, ele mudou muito. E ele mudou muito, especialmente com o conhecimento científico entrando na área médica. O conhecimento científico,
para a gente conseguir fazer ciência, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, para a gente fazer ciência, a gente não consegue fazer ciência sem controlar variáveis. E se a gente não controla variáveis, o jeito que a gente consegue fazer para controlar variáveis é reduzir o nosso escopo de conhecimento a única variável diferente. Então, o conhecimento científico ele é necessariamente reducionista. A gente aprende um pedaço. Ele precisa ser objetivo, ser mensurável. E para ele ser objetivo, e com essa objetividade, a gente consegue mensurar as coisas e avaliar a eficácia das nossas intervenções. Isso é absolutamente necessário para fazer qualquer ciência. Isso é necessário para a gente fazer qualquer ciência. Agora, inclusive a ciência médica. Se a gente não conseguir reduzir a pessoa à artéria coronária descendente anterior, com uma placa entupindo ela, a gente não vai conseguir ser eficaz para tratar infarto. E isso é excelente por muitos motivos. Foi através desse tipo de conhecimento que a gente conseguiu ser eficaz, aprendendo a reduzir as pessoas aos seus corpos. E aqui uma reflexão que é interessante, que para a gente, um dos grandes contribuições que a ciência conseguiu fazer para a humanidade é conseguir com que a gente consiga fazer previsões mais acuradas. Do tipo, se quando vem alguém com uma dor no peito e com um supra de ST, eu correr do tempo da porta até botar um balão na artéria e abrir a artéria, eu vou conseguir que essas pessoas saiam melhores. É uma previsão acurada porque você conseguiu um método, uma intervenção eficaz. E quanto mais eficaz a sua intervenção, mais acurada vai ser a sua previsão. Agora, o que é bem, eu acho legal de saber é que por melhor que a gente ganhe eficácia nas nossas intervenções, a gente sempre vai ter um grau de incerteza. E como é que a gente lida com essa incerteza é um baita de uma discussão em medicina. Na verdade, em ciência e, na verdade, na vida. Mas entender que não é só aumentando a acurácia que a gente consegue superar a incerteza. Uma coisa que é interessante saber é que a gente, humano, quando a gente faz alguma previsão, a gente tem alguns vieses nas nossas predições. Deixa eu dar um exemplo. Fazer prognóstico num paciente em fase final de vida. Esse estudo aqui é um clássico do MJ de 2000, ele foi repetido algumas vezes. Mas o que eles encontraram é que nós, médicos, temos um erro sistemático de ser muito otimistas. A maior parte de nós somos muito mais otimistas do que a realidade nos coloca, a realidade do prognóstico de um paciente. A gente acha que o paciente está na fase final de vida, mas eu acho que ele vai viver algumas semanas. A chance de eu ser otimista é muito grande. A maior parte de nós achamos que ele vai viver semanas e ele vive, sei lá, dias. Tem uma turma que é sistematicamente pessimista. Acha que o paciente vai viver menos do que ele vive. E a minoria de nós somos acurados. Achamos realmente que conseguimos acertar a predição. É interessante estudar os fatores que estão associados com essa maior acurácia, que são médicos com maior tempo de prática, mais quilometragem e menor tempo de vínculo. E aqui começa a aparecer um pouco de informação para a gente tentar entender esse fenômeno. Maior tempo de prática é fácil,
Porque, poxa, quem tem mais prática consegue reconhecer o melhor padrão, reconhecendo o melhor padrão, você consegue fazer melhor uma previsão. Agora, menor tempo de vínculo, por que o vínculo vai interferir nessa predição? E a resposta óbvia é porque o vínculo nos desperta uma conexão emocional com aquela pessoa e as emoções influenciam nas nossas cognições. E quando a gente está vinculado a um paciente, a gente quer que ele viva mais. E aí a gente acaba sendo mais otimista, mesmo que a gente não perceba esse viés. Isso acontece, isso aqui foi um estudo que a gente repetiu e fez aí no HC. E a gente viu também, na hora de médicos pedirem vaga de UTI, o que a gente viu é que quando o médico achava que o paciente ia morrer, a maioria deles realmente morria. Uma boa acurácia na predição de morte. Mas quando o médico achava que o paciente ia sobreviver sem sequela, 1 a cada 3 morria. Péssima acurácia. A gente era muito otimista, muito mais otimista do que a realidade nos mostrava. Isso são exemplos que podem ser amplificados em muitos outros cenários. Essa revisão sistemática do JAMA, ela mostra, por exemplo, que nós temos a tendência de superestimar benefício de tratamentos e subestimar malefício. É um erro sistemático das nossas predições, das nossas cognições que geram predição. E por que a ciência é tão importante? Porque a ciência, como método, ela consegue, nos dar mensuração disso, mas quando a gente começa a pensar não só no objeto, mas no ser que está fazendo essa previsão, a gente começa a jogar a ciência para isso, a gente começa a enxergar um negócio que para mim é um dos assuntos mais fascinantes de estudo, que chamam os vieses da nossa cognição, vieses cognitivos. Os trocentos vieses cognitivos, a gente tem mais do que 100 descritos na tomada de decisão médica, os trocentos vieses cognitivos que fazem com que as nossas predições sejam sistematicamente enviesadas. Esse viés otimista e a ciência, de uma certa maneira, ela veio para atacar um dos maiores vieses humanos, que chamam viés de confirmação. A gente tende a enxergar mais as coisas que confirmam o nosso ponto de vista e negligenciar as coisas que vão contra o nosso ponto de vista. E como a gente enxerga desproporcionado essas coisas, a gente começa a enxergar um mundo que vai adequado com o que eu acredito. Isso acho que explica grande parte dos problemas que estão levando a gente ao caos. Quando as pessoas falam assim, não, a cloroquina funciona, eu tomei e não tive Covid grave. Esse cara é um viés de confirmação. O que a ciência faz? A ciência não tenta confirmar, que isso é o nosso viés cognitivo natural. O que a ciência tenta fazer é refutar a hipótese. Refutar a hipótese não adianta uma história. Você precisa de um grupo grande de histórias, um N significativo. Você tem que mensurar como vão todos, quem tomou e quem não tomou. Então, este novo método, ele vai muito além desse método mais intuitivo de contação de história, que ele é completamente enviesado pelas nossas próprias cognições. O fato é que quando a gente conseguiu fazer isso e aplicar esse tipo de método para o corpo, a gente conseguiu ser eficaz como medicina. E quando a gente conseguiu fazer isso, a gente aprendeu a enxergar um corpo sem pessoa. A gente aprendeu a enxergar uma via aérea difícil. A gente aprendeu a enxergar uma insuficiência renal. E não estou vendo o João ali. Eu estou vendo a via aérea difícil
insuficiência respiratória hipoxêmica, insuficiência renal por Covid. Mas enxergando assim, reduzindo, objetivando que a gente consegue eficácia. Isso é um vetor relativamente novo da medicina. A gente só conseguiu fazer isso nos últimos 200 anos. Até 1800, o nosso conhecimento sobre o corpo era muito errático. E as nossas intervenções sobre o corpo, elas começaram a ser eficazes só mesmo no século XX. Até então, a gente ainda estava fazendo ventosa ou sanguessuga para infarto. A gente começou a dar aspirina foi no final do século XX. Isso é novo. Uma história, de novo, de 2.400 anos dessa profissão. Mas, ao mesmo tempo em que médicos aprenderam a enxergar corpos desprovidos de pessoas, as relações sociais mudaram muito. Com direitos humanos, com todo o papel da bioética, com a mudança da sociedade como um todo, dessa história do súdito soberano, do soberano súdito para o Estado cidadão, o fato é que aquelas pacientes tornaram-se pessoas, tornaram-se sujeitos de direito. Aquele paciente que cabia a ele simplesmente obedecer, ele passou a ter direito. E aí, quando você tem um paciente que se sente no direito de se autodeterminar e um médico que está enxergando só a coronária dele, é evidente o que isso gera. Isso dá ruim. Isso gera conflito. Isso é só o começo dos conflitos. Porque, ao mesmo tempo que tem esse conflito do médico com o paciente, apareceram novas vozes na beira do leito. Vozes ativas na beira do leito. Porque se a relação soberano-súdito se aplicava muito bem ao médico e ao paciente, ela se aplicava muito bem também a todo mundo a mais, incluindo família do paciente, incluindo enfermeiro, incluindo fisioterapeuta, incluindo a sociedade como um todo. Nenhum juiz ou ator ou sujeito ou pessoal do direito se ousava entrar nessa discussão, que era a discussão do médico. O médico falava e naquele assunto, na beira do leito, ele tinha a palavra única e final. Toda a sociedade, de uma certa maneira, obedecia ao que o médico falava. Mas isto é um exemplo de uma relação soberano-súdito que ruiu, não existe mais. E começaram a aparecer outras vozes. A família começou a falar. O enfermeiro começou a falar. E aqui eu queria fazer um parênteses, que eu acho que é um parênteses bastante relevante, que assim, não só a discussão de profissão médico-enfermeiro, mas também tem a discussão de gênero, médico-enfermeira. O homem falava, a mulher obedecia na vida profissional. E o que acabava acontecendo é que não só a profissão não tinha direito, mas o gênero não tinha direito. O que mudou é que isso não tem sustentação ética. Então a enfermeira passou a falar, não só como profissional, mas como mulher, ter voz na sociedade. E as outras profissões todas. E mais, não só as profissões de saúde, de repente tinham advogados ali se metendo no mesmo lugar que ninguém falava. Tem um livro maravilhoso chamado Strangers at Bedside, de um cara chamado David Hoffman, que ele discute exatamente esse fenômeno de como começar strangers at the bedside, estranhos à beira do leito, que essas pessoas não existiam na história até então, na história, nas vozes da beira do leito. Bom, não é à toa que conflitos abundam mundo afora.
as consequências é que a experiência do paciente e da família sobre aquilo cai. Você já deve ter escutado um monte de história do paciente que, putz, fez. Estavam discutindo outro dia um caso de uma senhora fez uma neurocirurgia. Putz, é aquela neurocirurgia que o cara deve ter apresentado aquilo como um caso clínico no congresso. Puta, cirurgia espetacular, tecnologia de ponta, habilidade extraordinária. O cara fez um negócio maravilhoso. E a paciente reclamou da internação dela por conta não lembro exatamente se era o curativo ou era uma coisa do. Você fala, pô, curativo, cara? E tudo que o cara fez dentro do cérebro dessa mulher? Mas enfim, de novo, uma pessoa está olhando o cérebro e a outra pessoa está olhando outras coisas. É conflito. A experiência do profissional de saúde, esse cara fica insatisfeito. Imagina a situação, você fez uma obra-prima no cérebro da mulher e a mulher reclama da internação. É frustrante. Isso gera medicina defensiva. Quer saber de uma coisa? Então, é melhor então vamos fazer intuba porque senão a família vai reclamar comigo. Isso reduz a pertinência dos tratamentos, encarece a saúde e piora a saúde como um todo. Agora, é interessante pensar o que modula a experiência de pacientes e familiares. O que tem de evidências que modulam a experiência de pacientes e familiares? Pacientes familiares se sentirem respeitados pelos seus valores, preferências, que haja coordenação do cuidado, integração dos serviços, que a comunicação entre paciente e profissionais seja acurada, oportuna, apropriada, que tenha controle de sintomas físicos, que tenha suporte emocional, incluindo cuidado ao medo e ansiedade, que tenha envolvimento da família e dos amigos, que tenha transição e continuidade do cuidado. Estamos falando de um currículo que é basicamente um currículo de cuidado paliativo. Isso tudo aqui, que tem impacto, não é bom senso. Isso aqui é uma competência que pode ser desenvolvida. Agora, enquanto a gente está alucinado, olhando, aprendendo a via aérea difícil, e por favor, vocês que estão chegando agora na residência, aprendam esse negócio. É difícil, você vai penar, mas aprenda. Precisa investir tempo para aprender a ver uma pessoa como um corpo. Precisa de dedicação para isso. Mas o que eu estou querendo ressaltar aqui para vocês é que o problema é maior. Isso é necessário, mas isso não é suficiente. Se você for um espetacular técnico e um péssimo comunicador, seu paciente vai sair insatisfeito, você vai sair insatisfeito e provavelmente você não vai muito longe. E aqui vale a pena lembrar também, e vamos ampliar aí, sair da casinha. Eu acho que eu já perdi a minha casinha faz muito tempo. Mas olhar não só como paciente, mas olhar como humano. O que modula a experiência de um ser humano? Eu acho que esse aqui é o gráfico mais importante que eu conheço sobre esse assunto. Esse gráfico aqui é um dos fundamentos de todo um conhecimento que inclusive levou a 2 prêmios Nobel, 2, não só um. O primeiro do Kahneman, o segundo do Thaler. Mas o fundamento disso aqui é um achado que se viu que seres humanos reagem diferentes a ganhos e perdas. E a gente tem uma aversão à perda maior do que um desejo por ganho. Se alguém tem uma perda, qualquer que seja, pode ser uma monetária, como é o mais estudado. Alguém tem uma perda monetária,
isso gera uma reação emocional de aversão, tristeza, enfim. Aí ele tem uma segunda perda, a reação aumenta. Uma terceira, aumenta. E você vai aumentando a perda, você vai continuando a aumentar a reação emocional. Agora, no outro quadrante, quando a pessoa tem um ganho, ela tem uma reação emocional também. Mas ela tem um outro ganho, e aí esse ganho, essa reação emocional já amortece. E aí depois já de um outro ganho, já começa a entrar num platô. De forma que a gente atinge rapidamente o platô do ganho, mas é muito difícil atingir o platô da perda. E essa assimetria de reação emocional entre perda e ganho faz com que a gente tenha uma aversão à perda predominando ao desejo do ganho. Isso provavelmente é um reflexo da sobrevivência das espécies. É mais importante, é mais chance de sobreviver quem consegue fugir do leão do que quem consegue ficar tomando sol e tendo prazer de tomar sol. Este achado é um dos pilares de todo um conhecimento de uma linha que o Kahneman abriu junto com um cara chamado Tversky, que levaram a toda uma área nova da economia, chamada economia comportamental, mas que ela se ampliou além dos muros da economia e tem tudo a ver com o comportamento humano em qualquer área. O que eles nos trazem é que nós, humanos, podemos ser previsivelmente irracionais. Por isso, porque a gente tem reação emocional que não é exatamente lógica matemática. E aí, isso leva a fenômenos como esse, por exemplo. Olha que curioso. As pessoas preferem passar por mais tempo de dor do que por menos. Porque não é só o tempo de duração que interfere na experiência da dor. Uma coisa que interfere muito na experiência da dor é como é o fim da experiência. Você pega um grupo de pessoas e submete elas a um estímulo doloroso por um tempo X, e um outro grupo em X sobre 2, se você melhorar o fim daquela turma que está no tempo X, por exemplo, ele está com dor e aí no finalzinho a dor ameniza. As pessoas no final, elas preferem ficar a mais tempo de dor porque o final foi melhor. Porque nós, humanos, quando a gente olha para a gente tem uma ligeira duração. A gente junta aquele momento, aqueles tempos todos em uma lembrança. E essa lembrança, ela é caracterizada por um pico emocional dela, pior ou a melhor experiência, e o fim. Então, o que isso aqui é até um randomizado feito com colonoscopia, mostrando esse fenômeno da negligência com a duração e da sensibilidade ao fim. Como é que é o fim da experiência? O fato é que isso decorre de um monte de conhecimento que pode ser aplicado para melhorar a experiência, que não necessariamente são questões lógicas, matemáticas. Você pode estourar esse pensamento aqui num exemplo famoso, que é o exemplo do elevador. Sei lá, as pessoas são insatisfeitas porque está demorando muito o elevador. Como é que você melhora isso? Você pode colocar mais um elevador, ou você pode colocar um espelho no hall de espera. Você coloca o espelho no hall de espera, aí quem estava esperando começa a mexer no cabelo, ver se está botada. Melhora a experiência da espera, mesmo sem reduzir o tempo de espera. E daqui também, é uma coisa que eu acho que ela tem muito a ver com toda a nossa prática como profissional da saúde, é que a dor, em geral, ela não é só o estímulo. O estímulo, ele vai dar uma dimensão da dor que é a nocepção. Então, sei lá, vou colher magazo. Aquele procedimento tão
gostoso para quem gosta de colher gaso e tão perturbador para quem é colhido. O estímulo de ficar lá futicando a artéria, isso vai estimular toda a parte nociceptiva e fazer com que a nocicepção corra do braço, pelo braço, entra pelo corno posterior da medula e sobe, e isso vai ser uma parte da experiência da dor. Mas uma vez que ele chegou no tálamo, esse estímulo chegou no tálamo, subindo pelo espino talâmico, o que a gente vai ver é que ele vai se disseminar para vários lugares do cérebro. E o que vai acontecer disso é que algumas áreas, por exemplo, ínsula, parte interior do giro do cíngulo, são partes que têm várias que funcionam bastante com as nossas emoções. As pessoas que estão sentindo, por exemplo, medo, esse estímulo é amplificado. Pessoas que estão se sentindo seguras, esse estímulo é reduzido. As emoções modulam esse estímulo. E os significados também. Se a gente entende que a pessoa está fazendo aquilo lá para o nosso bem, a gente modula e sente menos dor. Se a gente entende que ele está colhendo aquela gaso e não precisaria estar colhendo aquela gaso, ele está fazendo isso aí só porque esse hospital aqui é uma droga e ninguém consegue escutar o que eu estou falando, esse estímulo é amplificado. Tudo isso é experiência. E a experiência não é só o estímulo, é o processamento do estímulo. E a gente pode estudar isso, é uma área fenomenal de estudo, em que você consegue mostrar isso. Esse aqui, olha que estudo legal. Choquinho no pé voluntário. E aí você mede eletroneuromiografia no bíceps femoral. E você pede pro cara falar 0 a 10 quanto é que tá tendo de dor. E põe ele na ressonância funcional e mede as áreas de ativação. Primeiro momento, apresenta para essas pessoas imagens neutras, tipo relógio, secador de cabelo. Segundo momento, imagens assustadoras, ameaçadoras. Então, um cara dando tiro no outro, um urso tentando atacar. Terceiro momento, imagens reconfortantes. Pôr do sol, a mãe amamentando o neném. E o que eles veem é que, embora seja mesmo voltagem e amperagem do choque, quando as pessoas estão vendo imagens prazerosas, elas sentem menos dor. A transmissão do sinal na eletroneuromiografia é menor. O 0 a 10 que ele fala é menor. As áreas de ativação no cérebro dela são menores. Com a mesma voltagem e amperagem, e a pessoa está vendo aquelas imagens assustadoras, a transmissão de sinal é maior, a dor que ele fala do 0 a 10 é maior, as áreas de ativação são maiores. Ela é modulada. A dor é modulada por tudo isso. Não é só o estímulo. E o fato é que se a gente não conseguir enxergar que tudo isso é necessário para a gente fazer um bom cuidado para o nosso paciente, e que para a gente conseguir fazer esse cuidado centrado no paciente, não existe mais aquele médico soberano com todo mundo obedecendo. Se o médico não souber trabalhar em equipe, se não existirem processos organizacionais estruturantes no UTI, por exemplo, se a gente não conseguir enxergar a pessoa além do paciente, provavelmente a gente vai sofrer de frustração, porque a gente faz um trabalho maravilhoso, faz aquela cirurgia linda, consegue botar o cara em ECMO, tira de ECMO e fica todo mundo insatisfeito. E a pessoa fala, por que eu estou fazendo tudo isso? Não tem nada de fácil nesse desafio. Ainda mais se a gente entender a complexidade desse desafio, a quantidade de competências que são necessárias, além das competências para cuidar de doença, que incluem competências de trabalho em equipe. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é isso que sustenta a gente nesses momentos tão
desafiadores como são esses que a gente está vivendo hoje. E eu acho que se a gente a melhor chance da gente conseguir vencer o caos que nos ameaça hoje é a gente conseguir coordenar as nossas forças, os nossos talentos para superar essas ameaças que são impostas por hoje. Deixa eu encerrar esse compartilhamento de tela e queria abrir para comentários, discussões. Se quiser perguntar alguma coisa, vem aqui para perto, fica melhor. Cláudia, Rogerinho, para vocês novamente. Dr. Zigaib, o senhor está aí. Estou presente, sempre ouvindo o senhor. Então, espero que tenha trazido algumas reflexões, perguntas, contradições, e estou à disposição aqui. Gabriel tem uma pergunta aqui, né? Eu acho que essa semana está sendo bem reflexiva para quem está entrando, porque a gente começou com a aula lá desde o começo sobre a formação na terapia intensiva, e aí teve a aula do professor Leandro, das revisões, etc. História da medicina intensiva, e agora a sua. Eu acho que ano passado foi um ano que todo mundo teve muita reflexão em relação a justamente a busca pelo sentido da medicina, né? E vendo também muita coisa, essa questão de cloroquina, de ver a própria medicina se... Como é muito frágil, né? E uma das coisas que eu, particularmente nas minhas reflexões, pensei que talvez a gente falta conexão, né? E falta se conectar com a equipe, se conectar com o paciente. E a minha maior dificuldade, pessoalmente, foi conseguir, nos momentos mais difíceis, de me conectar comigo mesmo, né? E eu queria perguntar, assim, em relação a justamente eu conseguir me conectar com a pessoa, qual que seria a importância que você vê aí em relação a essa conexão conosco mesmo, né? Frente a esses desafios que provavelmente a gente vai enfrentar muito ainda esse ano. Puta, bela pergunta, cara. Olha, longe de ter a resposta definitiva para isso, eu vou arriscar fazer algumas reflexões de o que eu acho que ajuda, que já me ajudou muito e que eu acho que pode ajudar outras pessoas. Acho que tem duas coisas. Uma é ter uma clareza, que é um negócio que não é nada fácil. É que, por exemplo, vamos pensar um exemplo de fadiga muscular. A fadiga muscular, ela não tem a ver só com o estresse do músculo submetido. Ela tem a ver com o relaxamento. Você fadiga muito mais rapidamente o músculo se você não tiver tempo de relaxamento. E isso, para o músculo, eu acho que vale para qualquer coisa. Então, entender e proteger momentos de relaxamento, eu acho que é um negócio que é muito, muito difícil. E fica cada vez mais difícil, não só porque a gente tem sobrecarga de trabalho, mas eu acho que uma coisa que dificulta é isso aqui, ó. Porque você não relaxa. Você deixar, você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque isso, mesmo que você não esteja todo dia no hospital, isso aqui tá tocando. E aí você vai embora, e aí tem o grupo, sei lá, o grupo da UTI, os caras falam, puta, a grávida tá morrendo. Aí você fala, puta. Você não sai da UTI nunca mais. Não só isso,
sabe aquela checadinha que a gente dá no WhatsApp antes de dormir? Isso tem um baita do impacto em qualidade de sono, super bem estudado. Então, assim, se a gente não tem relaxamento, às vezes nem de dormir à noite, e muito menos de descansar de vez em quando, a fadiga vai chegar muito mais rápido. E aí, quando você está fadigado, é tudo mais difícil, inclusive se conectar. Para isso, eu acho que tem uma parte que é disciplina. Eu sofri muito, muito de insônia no passado. E a minha insônia melhorou muito quando eu simplesmente botei uma hora, que é a última hora que eu olho o celular. 8h30, 9 horas, eu põe o celular pra puta que eu pariu, não quero mais saber. Porque senão eu fico trabalhando à noite, dormindo e pensando em tudo que eu tenho que fazer. Então, isso é disciplina. É fácil? Não, não é fácil. Posso garantir que o meu celular é uma loucura e acho que é como de qualquer um. Mas isso é disciplina. E a outra coisa é você ter, eu acho que é conseguir superar a culpa, sentimento de culpa, de colocar limite. Eu não sei se vocês já viram, mas assim, é engraçado, mas existe uma moral implícita que fala que descansar é feio. Sabe aquela piadinha? O que você vai fazer esse fim de semana? Ah, não, esse domingo eu vou ficar com meus filhos. As pessoas, nossa, hein, a vida tá boa, né? É uma moral implícita. Descansar é feio. Não, cara. Se liberta dessa porra. Não tô falando pra você, eu sei, vocês são intensivistas, ninguém escolhe o TI pra ficar flanando na vida. Mas, poxa, de vez em quando você tem que descansar. E conta o seu período mínimo de descanso. E protege ele. Protege ele do celular, protege ele do plantão. Ah, então, putz, o fulano ficou com Covid, eu vou ter que cobrir o plantão, então deixa eu arrumar um outro período nessa semana. Mas protege o relaxamento, senão não tem músculo que aguenta, nem músculo, nem cérebro. Então, acho que isso é uma coisa. Mas isso não é suficiente. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, e aí também dá para pegar e ir para um lugar bem, bem mais fundo nisso, que tem a ver com conexão com o outro. Às vezes a gente fica achando que a gente vai conseguir uma conexão maravilhosa. Deixa eu meditar, me isolar, que eu vou encontrar. Às vezes, sim, é um caminho, mas muitas vezes é quando você consegue conectar com o outro que você consegue ter energia para depois fazer isso. E conectar com o outro, conectar com o paciente numa UTI Covid é uma coisa bem difícil, né? Quase transcendental, né? Mas você não, podem ter lá os seus 12 entubados e paralisados na UTI, mas tem um monte de outros ali. Olha para o lado, você vai encontrar um técnico, um físio, um enfermeiro, ou um outro colega. E você conseguir conectar com as pessoas do plantão mesmo. Cara, isso só, eu acho que ajuda a gente a seguir, né? E para conectar com o outro, uma das coisas que ajuda, porque uma coisa é conectar com o outro e fazer piadinha, isso é legal, putz, eu adoro isso, mas desculpa, isso não funciona, não resolve este problema que a gente está falando. Às vezes o que a gente precisa mesmo é abrir alguma vulnerabilidade. E pode ser coisa banal. Você fala, puta, hoje tá difícil, né? E abrir, poxa, a gente tava conversando aqui hoje mesmo, assim. Às vezes é uma coisa que te pegou. Puta, um negócio hoje me pegou. Quando você faz isso, você vai criando conexão entre as pessoas. E você não tem que ficar segurando uma armadura de eu sou perfeito, eu aguento tudo, que é custoso, né? Não só é custoso, mas também você não faz time assim. Então eu acho que tem a ver com tanto a gente conseguir proteger momentos de descanso, e não só de descanso, mas as coisas que te fazem bem, né? Cada um tem as suas. Mas como durante o dia a dia do front,
você conseguir encontrar conexão com as pessoas que estão ali no front com você. Obrigado. Não, Douglas tem uma pergunta para você. Opa. Então, boa tarde. Olá. Acho que vai entrar um pouco nisso que foi dito agora, nessa última pergunta, que eu estava até pensando ali agora, que tem um livro do Daniel Kahneman, que ele até fala, além dessa questão da aversão a risco, tem um momento que ele fala o quanto nós estamos propensos a tomar más decisões em situações de exaustão, né, de fadiga. Acho que envolve também um pouco dessa parte da comunicação, que o que eu percebo é que, assim, além da carga horária excessiva que eventualmente a gente tem, de trabalhar vários dias seguidos, tem dias que são mais corridos, né? A gente tem muita coisa para fazer. E o que eu vejo é que nesses momentos, desses dias, acho que são os dias que essa parte de comunicação fica mais prejudicada. Porque são os dias que quando você vai falar com o paciente, você fica passando 1000 coisas na sua cabeça, porque você tem mais 1000 coisas para fazer, além de conversar com aquele paciente. Eu não sei se já existe algo formal sobre isso, se já foi feita alguma avaliação, até de uma eventual satisfação do paciente de acordo com equipes menos sobrecarregadas. Se você pegar uma equipe maior ou uma equipe que tem uma carga horária um pouco mais reduzida, se isso tem impacto na satisfação do paciente na saída do hospital dele, do paciente, da família, enfim. Cara, a sua pergunta rende um doutorado, viu? Tem várias pesquisas nesse sentido. Uma pesquisa famosa, se você jogar no PubMed, depois você procura, você dá uma olhada, quando eles começam a medir strain em UTI, que é sobrecarga da UTI, strain, e tanto satisfação quanto evento adverso. E strain em UTI tem associação com tanto sobrecarga, tanto evento adverso, quanto com satisfação. Mas é mais profundo do que isso. Porque, por exemplo, aí você começa a estudar residentes. É uma população que tem sido cada vez mais estudada. E eu acho que é cada vez mais interessante. Por exemplo, começaram a haver regimes de carga horária de trabalho de residente e satisfação, conhecimento e evento adverso. E algumas coisas que se achavam que eram bastante evidentes não se mostraram verdadeiras. E mesmo número de horas e plantões de 24 horas não se mostraram como associados com eventos adversos. Outras coisas se mostraram. E talvez uma das que eu acho que tem muito a ver, tem a ver com a estrutura de trabalho entre time. E aí eu vou dar só um exemplo que é um extremo, não é exatamente disso, mas acho que ele é muito ilustrativo nisso. Burnout. Burnout, uma coisa que começou-se a ver é que tiveram vários estudos de burnout em residente e sempre se encontrava que mulheres residentes têm mais risco de burnout. E aí vem lá logo a turma da conclusão precipitada, né? As mulheres, né? As mulheres são mais sensíveis, né? Aquelas ladainhas todas que vocês já devem ter escutado 500 vezes. E aí, e tem um monte de estudo mostrando isso. Associação, não causa associação. Aí, recentemente, há um ano e pouco atrás, New England publicou uma pesquisa gigantesca com residentes de cirurgia em trocentos programas de residência norte-americano. E aí, só que eles mensuraram uma outra coisa que ninguém tinha mensurado até então. Assédio. E aí o que eles viram é que mulheres têm mais chance de receber assédio, de sofrerem assédio. E quem sofre mais assédio tem mais burnout. Você tira assédio da jogada, o gênero some a associação com burnout.
Então, eu acho que esses ambientes, às vezes, mais tóxicos, eles têm muito mais a ver com essa sobrecarga, evento adverso, satisfação, do que o número de horas, inclusive. Então, você criar um time que consiga se ajudar, um time que, putz, não tenha essas toxicidades às vezes, e aí você vai para o outro extremo, numa população que às vezes se assemelha com a gente, que é a população do soldado. Tem um cara chamado Martin Seligman, é um psicólogo. Esse cara recebeu um grant do Instituto Norte-Americano de Saúde, um grant gigantesco, porque ele começou a estudar um monte de coisas sobre resiliência. O que ele viu? Primeiro ele começou a ver que soldados que voltavam da guerra, Iraque e Afeganistão, ele começou a ver que a turma que voltava e que tinha sofrido uma catástrofe ali, sei lá, o Humvee explodiu, morreu todo mundo, só um cara sobreviveu e ele perdeu as 2 pernas. Tragédia. Ele viu que esses caras, sobreviventes dessas tragédias, eles se distribuíam numa curva de Gauss. Tinha uma turma aqui, uns 5% nessa turma, que esses caras sobreviventes de tragédia, eles ficavam numa depressão que entrava numa espiral para baixo e não saía nunca mais. Estresse pós-trauma, depressão e tudo, ia embora. Ficava anos assim. Tinha a maioria, uns 90%, que ficavam bastante deprimidos por um tempo, e aí começavam a se adaptar nessa vida nova, condição nova, melhoravam e conseguiam ter um nível de felicidade, inclusive, apesar daquilo tudo que eles tinham vivido depois de um bom tempo. E tinha uns outros malucos ali, uns 5% daqui, que eles voltavam e rapidamente eles tinham um negócio que se chama de, não estresse pós-traumático, mas de crescimento pós-traumático. Os caras tinham vivido essas tragédias e rapidamente, depois de pouco tempo, esses caras digeriam aquilo, aquela dor toda, e transformavam aquela dor assim, eu tô melhor agora. Eu aprendi com esse negócio. Eu sou uma pessoa melhor. Crescimento pós-traumático. Ele começou a estudar os fatores de risco que se associam com crescimento pós-traumático e estresse pós-traumático persistente. E ele começou a encontrar os fatores de risco e aí ele começou a estudar uma outra coisa. Será que eu consigo pegar essa curva aqui e, interferindo nesses fatores de risco, jogar a curva para cá? E ele começou a interferir nesses fatores. Sabe quais são esses fatores? Você tem um time que te suporta. Time, conexão. 2, você conseguir falar sobre os seus problemas. As pessoas que não conseguem falar ficam implodindo, vem uma catástrofe, e é muito difícil ela conseguir digerir a catástrofe ficando falando, sem falar nada. 3, você conseguir ter evitar algumas armadilhas mesmo do nosso pensamento, que você pode fazer, inclusive com um negócio chamado terapia cognitivo-comportamental, são pensamentos automáticos de catastrofismo, de pensar, vai dar tudo errado, é tudo comigo, não sei o quê. Às vezes a gente entra em modelos de pensar desse jeito, e estes modelos de pensar desse jeito, eles aumentam a nossa chance de evoluir para estresse pós-traumático. Você consegue mudar isso com terapia cognitivo-comportamental, que é curta, é objetiva, é papum. É a pessoa basicamente entender esses automatismos e modificar esses automatismos. Você consegue mudar isso e você cria resiliência. E esse cara, com essas pesquisas, ele apresentou para o governo norte-americano, os caras deram um grant. Ele está fazendo esse treinamento, e treinou mais de quase 100 mil soldados norte-americanos nisso. E eles estão vendo resultados super, super impactantes, né?
eu acho que tem muita semelhança com a gente. E às vezes, inclusive de perfil mesmo. Às vezes a gente vai mesmo, tipo, vamos ser. E aí você pensa, imagina um militar, cara, um militar norte-americano. O cara aprender a conseguir falar, ter uma equipe e evitar esses automatismos. Se eles conseguem fazer isso, eu acho que a gente também consegue, né? Eu acho que são coisas que acho que podem ajudar. E elas são talvez até mais importantes do que o número de horas que você está trabalhando, que a gente está trabalhando. Não sei se faz sentido, se eu respondi a sua pergunta, se eu te gerei mais pergunta ainda. Tá sim, obrigado. Para quem quiser ver mais sobre esse cara, chama Martin Seligman. Puta, esse cara é fenomenal. Tem um... E, putz, acho que isso inclusive uma boa leitura para esse momento. É uma série, estou escrevendo aqui a Harvard Business School tem essas revisões, os livrinhos eles são pequenininhos, cara, são super objetivos, sobre alguns assuntos específicos. Esse aqui, especificamente, eu acho que é uma verdadeira obra-prima. On Mental Toughness. É uma revisãozinha da Harvard Business Review, com várias dessas coisas, e tem 2 artigos do Seligman lá que são muito bons. Seligman. Eu coloquei aqui no chat. Esse livrinho ele tem vários autores, incluindo o Seligman. Provoquei muito desconforto na cabeça de vocês, hein? Bom. Doutor Rogério, o senhor não vai falar nada, não estou acreditando. Na verdade, eu prefiro ouvir do que falar. Mas já que você pediu, bom, principalmente para os novos residentes, Daniel, eu queria que você comentasse. Assim, a gente já passou por isso. Eles vão ver bastante coisa heterogênea, né, dentro da residência, embora seja tudo no HC, mas eles vão ver coisas bem heterogêneas em termos de condutas, de comportamentos, tanto dentro de uma UTI que eles passam de outras. Assim, como que você aconselharia eles a construírem as competências, o crescimento deles? Na verdade, que a gente vê muito é uma comparação, né? Não é uma agregação de coisas. Eles falam, putz, quando eu passei lá no japonês, no Leandro, eu vi assim, agora que eu estou no estágio XYZ, é assado. Quando eu passo no Marcelo, é assim, é assado. Como que você vê isso para eles construírem um modo de ver e seguir aí? O que você dá de conselho para eles do que você viu aí? Cara, essa pergunta é legal e depois eu vou querer escutar sua resposta para ela também. Porque eu acho que essa pergunta é super oportuna. Eu vejo que isso é um problema muito, muito frequente para residentes. Eu vivi esse problema e eu vejo esses problemas com frequência até hoje. Tem 2 coisas que eu acho que me ajudaram muito e acho que ajudaram algumas pessoas também. A primeira coisa é você evitar acho que às vezes é super natural. Tem um negócio chamado o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é uma curva que ela é assim. Assim, ó.
O que é isso? É a nossa sensação de que eu sei versus o nosso conhecimento. Quanto menor o conhecimento, maior a sensação de que eu sei. A gente vai aprendendo e começa a ficar com mais dúvida, mais dúvida, mais dúvida. Aí a gente chega num vale de dúvidas que geralmente é lá pelo R4, às vezes seu começo de vida de assistente. E aí depois você vai ganhando um pouco mais de segurança e vai sedimentando isso. Eu acho que esse começo da residência, muitas vezes, não agora na primeira semana, mas nesses primeiros meses, vocês vão ver que vocês vão crescer horrores nos primeiros meses. A quantidade de informação que vocês vão ganhar, de conhecimento que vocês vão ganhar é bizarro. E aí, às vezes, as pessoas, já ficam, peraí, então eu aprendi aqui como que é o jeito de, sei lá, de tratar hipoxemia refratária no Covid. Mas, por mais que aquele jeito, naquele lugar, seja bom, ele definitivamente não é o único. E provavelmente não é o melhor, porque é difícil falar qual é o melhor. Mas, às vezes, a gente se apega àquele lugar, àquela estratégia. E aí, isso faz com que esse apego, às vezes, a uma visão que pode ser até muito afetiva, porque tem algumas pessoas que você admira muito como pessoa, como conhecimento, e aí você pega a visão dessa pessoa então isso eu acho que impede uma postura de, peraí, esse é um caminho bom, mas será que tem outro? Tá aberto para o outro, para as outras, sem rapidamente fechar com alguma que vocês vão ver, e manter essa postura. O Marcelo é um exemplo disso. Está aberto de, peraí, tem outro caminho aqui? Posso aprender alguma coisa com isso? Então eu acho que isso é uma coisa. E tem algumas coisas que acho que invariavelmente vocês vão viver, isso faz parte da vida de médicos, e não só no HC, eu acho que de qualquer lugar do mundo, vocês vão ver colegas péssimos, terríveis. Vocês vão ver, em qualquer lugar do mundo que vocês forem, vocês vão encontrar esses caras. E aí, às vezes a gente fica falando assim, bom, tá bom, eu vou ficar aberto, mas assim, este caminho aqui, realmente, isso aqui não leva a lugar nenhum. Mas ainda assim, dá para aprender. Porque você não aprende só com a pessoa que você quer ser. Você aprende muito com a pessoa que você não quer ser. Então, aprender, inclusive com esses caras, vendo, eu não quero ser assim, acho que pode ser muito importante para a nossa carreira. Para mim foi. Tiveram algumas pessoas, alguns assistentes, que eles eram um exemplo do que eu não queria ser, que foram decisivos para algumas decisões na minha vida. Quando eu vi que eu estava me transformando num deles. Então, aprender com isso, eu acho que é um aprendizado relevante para a tomada de decisão que vocês vão ter ao longo da vida. Mas agora eu quero escutar a sua resposta, Rogerinho. O senhor é o palestrante da aula. Não, eu acho que é perfeito. Na verdade, eu acho que por mais admiração que acho que qualquer um tem aí pelo Marcelo, pelo Pedro, pelo Daniel, pelo Leandro, por todo... acho que o Daniel mostrou aí, principalmente na parte técnica, não existe só uma maneira de fazer as coisas. Então, é super legal você conhecer várias maneiras, você entender as várias maneiras, outras coisas.
E por mais que você passe em lugares que você fala, putz, isso aqui é horrível por causa disso, disso e daquilo, você vai construir a sua visão de como que as coisas funcionam e evitar de ter os mesmos comportamentos ou a mesma estrutura futuramente. Eu acho que isso é super válido também. E, bom, eu ainda conheço poucos R3 que eram que não são da casa, né? Mas todo mundo que passou aí pela UCI, pela admissão, que na minha época a admissão era um estágio super criticado por vários motivos, tudo, mas lá eu aprendi muita coisa, inclusive coisas que o Daniel falou, olha, isso aqui eu não quero fazer como médico, como assistente, como para a vida, né? Então acho que é uma coisa super importante. Acho que é super importante ouvir todo mundo, conhecer todas as coisas, e aí você vai ganhando a sua visão, né? Cada um vai ter sua visão. Acho que esse é o período que você vai estar próprio para isso, próprio para ganhar esse conhecimento, tudo. E não só... Às vezes a gente foca, embora essa aula seja uma aula muito menos sobre a parte técnica, né? Sobre a parte de como que eu vou ventilar o paciente com Covid, com uma SARA grave, seja uma aula muito mais voltada para outras abordagens que talvez sejam tão importantes ou mais importantes do que propriamente a parte técnica. É super importante você olhar em todas as unidades que você vai passar como as coisas acontecem, né? Como as coisas se dão. Às vezes você está muito, muito preocupado, por exemplo, com a paciente que vai ser... Putz, essa paciente está muito ruim, está na VNI, está no catéter de alto fluxo, 100%, 10 dias, hoje ela está cansada, vou ter que entubar. E às vezes o cuidado dessa paciente, a coisa que mais está preocupando ela é porque faz 10 dias que ela não consegue fazer uma videochamada com a família ou coisa do tipo. E se você fizer isso, realmente você muda toda a história, não só da paciente, como o que eu considero, pelo menos, como a paciente como um todo, né? A paciente não é só ela, a paciente ela, o marido, ou ele, a esposa, os filhos, os amigos. E várias vezes aconteceu aí de chegar a paciente de madrugada no HC e ele falar, doutora, a única coisa que eu queria antes de ser entubado, de ter qualquer coisa, era falar com minha família. E aí você vai lá, traz o tablet, liga para os caras 11, 1 da manhã, eles conversam tudo e fica muito mais tranquilo de você fazer e pouca diferença faz o que você colocou de PIP, como você está ventilando, o que você usou para entubar, foi totalmente diferente. Isso é uma das coisas que a gente, às vezes, acaba não pegando na residência, né? Vocês vão pegar muito quando vocês passarem no Marcelo, mas em outros estágios acaba tendo muito a parte técnica e pouco disso. Então, acho que é bem válido ter o olhar comportamental. Bom, isso é uma opinião minha, né? Que não sei se é muito relevante aí, mas, enfim, eu acho isso aí. Concordo. Agora eu passo a palavra para o Daniel, que é muito mais... E eu passo a palavra para o Marcelo, que aqui também já está ficando na hora, né, Marcelão?
Bom, deixa eu só. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa mais aí pro Daniel, pro Rogério? Bom, enfim, mas se alguém tiver alguma. Ah, eu sei. Só, Daniel, a Catarina quer te perguntar uma coisa. Acho que uma das coisas que mais me inicia assim é quando a gente tem alguma conduta que a gente imagina que seja interessante para o paciente, que vai mudar o desfecho dele, mas que isso tudo é embebido por muita incerteza. Né? Acho que tudo que a gente faz quase na medicina. E quando a gente está frente a uma conduta que a gente imagina que seja boa para o paciente, mas que tem muita incerteza que o paciente tem uma concepção diferente, que ele não imagina que não quer que a gente faça aqui. Estou pensando, por exemplo, numa sonada integral para alimentar. E será que a gente tem alguma coisa que direcione o nosso pensamento, acho que tanto da sua prática, quanto de talvez algum estudo que mostre que tem diferença a gente respeitar? Acho que eu estou falando não tanto em pacientes que a gente sabe que dão as condições de ter sua autonomia respeitada, né? Mas mais aquelas situações de pacientes que estão com confusão UTI, que não tem. A gente não pode tomar aquela decisão dele como uma coisa que esteja embasada no conhecimento total do que está acontecendo com ele. Mas será que nesses momentos em que a gente tem uma certa incerteza sobre o benefício ou não da gente fazer aquilo, e a gente ter uma sensação do paciente que conflita com isso, se a gente, como que a gente toma essa decisão e se tem alguma coisa que mostra que se a gente respeitar o nosso paciente, por mais que ele não esteja em plenas condições de exercer a sua autonomia, se isso faz diferença ou não para ele com um desfecho duro, assim, de mortalidade, enfim. Cara, a sua pergunta, ela merece uma aula, que é como respeitar a autonomia, o que é autonomia, o que é como respeitá-la. Mas eu vou tentar respondê-la com... Eu acho que tem duas coisas que ajudam. Uma, tentar entender antes de falar, entender por quê que a pessoa está recusando aquele tratamento. Sair da discussão de tentar convencer ela ou não. Tentar entender o porquê que ela não quer. Ponto 1. E o ponto 2 é, a partir do que ela te traz, você conseguir ser direto e reto no seu ponto. Sem galinhação, sem coisas benevolentes e ficar sabonetando coisa que... Ó, deixa eu contar um caso real daí do HC. Quando na primeira onda da pandemia, o Sírio montou uma UTI aí. E aí eu tive a honra de coordenar essa UTI. E aí a gente, foi uma correria para montar, a gente montou em 10 dias. E aí tava lá tudo montadinho, lá 11 leitos, tudo instalado, não sei o quê. Primeiro paciente que vem, um intensivista, do HC. A gente tava lá numa ala, na G-Norte, o cara era intensivista numa ala que a gente via a UTI dele pela janela. E aí o cara chegou em insuficiência respiratória. Máscara reservatória, saturada de 89%, frequência de 41, aquele olhão assim, sabe? Já deve ter visto o olhão das pessoas em insuficiência respiratória por Covid, desesperadas por falta de ar. O cara chegou, o primeiro paciente, 10 leitos vazios, a equipe inteira ali, esperando o primeiro paciente, chega o cara. Eu colei na beira do leito ali, e aí, reservatório, assim, eu não quero ser entubado. Intensivista. O que você faz? Intensivista tem autonomia, né? O cara sabe que é tubo. Ele não tem Covid. Enxerga mais fundo do que isso. Tem que tentar enxergar o porquê.
Não, evidentemente, né? Vamos conversar então. Não é assim, às vezes você tem que ser mais. Eu virei para ele e falei assim: eu entendi o que você está me falando. Está me falando que você não quer ser entubado. Deixa eu tentar entender por quê. Só me fala sim ou não com a cabeça. Você não quer ser entubado porque você não quer ficar vegetando preso numa cama? Sim. Eu entendi. Agora deixa eu te falar o que está me preocupando nessa situação. Eu já vi gente igual a você, que precisou de tubo, que foi entubada, que foi extubada, que saiu muito bem e voltou a trabalhar. O que me preocupa é que se a gente não entubar você na hora que for preciso, a gente vai perder esta janela de oportunidade de te devolver para a vida que você tinha. Isso me preocupa. Você consegue entender? Eu falei, então, pode fazer uma proposta? Minha proposta é o seguinte: se a gente precisar te entubar, a gente te entuba. Mas se em algum momento, eu vou estar aqui todo dia, se em algum momento eu perceber que você não vai sair, vai ficar preso numa cama vegetando, eu te dou a minha palavra que eu te deixo morrer. Na frente de todo mundo aqui, tá todo mundo escutando. Eu te deixo morrer. O que você acha disso? Combinado? Tinha uma colega, uma médica na beira do leito, que ela falou que ao longo da conversa, a frequência respiratória dele foi caindo, a saturação dele foi subindo, a gente acabou a conversa, ele estava saturando 91%, frequência respiratória de 36, 38%. O cara aderiu num grau. Aí vamos pronar ele, pronamos ele acordado e não sei o que. O cara, putz, o cara que tinha a fama do paciente difícil, comportou bonitinho, certinho, fez tudo que a gente tinha que falar, saiu inclusive sem entubar, porque não teve indicação. Mas por que eu estou te falando isso? Você tem que entender o porquê. E você tem que colocar o seu ponto de vista. E colocar o seu ponto de vista sem aquelas firulas que a gente fica tentando, vamos falar de um jeito que não vai machucar. Meu, fala reto. Vai morrer. Pode morrer. Putz, se fizer isso aqui, pode morrer afogado no próprio sangue, no caso de hemorragia alveolar que a gente já viu aí no HC. Fala reto. Mas escuta primeiro. Uma questão mais aí. Bom, Daniel, muitíssimo obrigado. Acho que, assim, mais uma vez, extremamente educativo para todos nós aqui, tá bom? E é isso aí. É só a primeira vez, viu? Logo você está de volta aí, tá bom? É isso aí. É um prazer. Mais uma vez, bem-vindos. É um dos períodos mais puxados, mais difíceis e acho mais inesquecíveis da vida. Tá certo. Então, muito obrigado, Daniel. Te mandei o certificado pelo e-mail, tá bom? Valeu, obrigado. Bom, Rogerinho, obrigadão aí por tudo, pelos comentários. Eu vou sair aqui da sala, tá bom? Tchau pra vocês. Tchau, pessoal. Obrigado.